Olá, meus queridos irmãos. Mais uma vez estaremos juntos através desse vídeo para meditarmos na palavra do Senhor. O mês de maio é um mês dedicado à família e é também um mês em que encontramos o Dia das Mães. E vendo as circunstâncias do lar, da família, nós vamos aproveitar este último domingo do mês para trazermos uma meditação sobre a verdadeira importância de uma mãe. O texto que utilizaremos será Provérbios 31:26, que nos diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Oremos. Pai amado, abençoa-nos nesta mensagem a respeito das mães. Sabemos da importância que ela tem para as nossas vidas. Só existimos porque o Senhor concedeu ao homem a mulher para que ele não ficasse só. E sabemos, Senhor Deus, que muitos são aqueles que desprestigiam a mulher, esquecendo-se de que ela é sua mãe. Ó Deus, abençoa-nos e fala o nosso coração, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, nós lemos em Oséias capítulo 4, verso 3a, a seguinte frase: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando vamos ao dicionário, nós percebemos que um dos sinônimos de conhecimento é informação. E informação é a reunião ou conjunto de dados e conhecimentos organizados que possam constituir referências sobre um determinado acontecimento, fato ou fenômeno. Em sua grande maioria, seja por qual motivo for, seja ele educacional, social ou financeiro, temos observado que a maioria das crianças de hoje estão sendo instruídas fora de casa, ou seja, na rua, quando o correto era ser em casa. E os efeitos dessa instrução, pela forma como recebem conhecimento e informação, o resultado é que estamos vendo no relacionamento da maioria dos jovens o uso de uma linguagem indevida, vícios, forma de agir e violência. Com relação à verdadeira importância de uma mãe, o estadista Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, informou que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Queridos, ele perdeu sua mãe muito cedo. E certa vez ele disse que tudo o que era e tudo o que viria a ser, ele devia à sua mãe. John Maxwell, um dos maiores expoentes da liderança cristã na atualidade, afirmou que a liderança é, sobretudo, influência. E ser mãe
é ser líder, pois ninguém influencia os filhos mais do que sua mãe. Lembremos-nos que a mãe carrega os seus filhos no coração, no ventre, nos braços e nos sonhos. Por esse motivo, faremos alguns destaques importantes sobre este assunto. Primeiro, mãe influencia os filhos pela oração. Por pertencer a uma família que foi abandonada pelo pai, quando completei 18 anos em 1964, achei que sabia tudo. E por influência de muitas pessoas, fiz muitas coisas erradas. Jogava baralho, bilhar, tudo com aposta financeira. Vivia em boates sustentados nas farras por prostitutas e, em função disso, chegava em casa sempre muito tarde. Porém, tem um detalhe muito importante. Sempre encontrava minha mãe ajoelhada, com o véu sobre sua cabeça, orando por mim. Minha mãe foi mãe de 19 filhos. E muitos deles não chegaram à fase adulta em função de enfermidades. Já que nasci em um povoado com cerca de 800 pessoas no interior de Pernambuco, sendo que minha mãe sempre orava por nós. Um fato que nos chama a atenção é que também Susana Wesley, da mesma forma, teve 19 filhos, sendo que apenas 9 chegaram à fase adulta. Porém, como minha mãe, ela orou muito pelos seus filhos. Tanto é que Deus levantou seu próprio filho, John Wesley, para iniciar um despertamento espiritual na Inglaterra. Queridos e queridas, nos dias de hoje, estamos necessitando de mães que ousem interceder por seus filhos e que nunca jamais desistam de vê-los no altar do Senhor. Porque mãe influencia seus filhos pela palavra de Deus. A mãe é uma educadora. A instrução com sabedoria de verdade devem sempre estar em seus lábios. Nas Escrituras observamos que Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo as sagradas letras desde sua infância, e este fato o tornou sábio para a sua salvação. Joquedebe ensinou Moisés em sua infância, e ele se tornou o maior líder da história de Israel. E a palavra de Deus nos diz que o ensino precisa ser respaldado pelo exemplo. É claro que o exemplo por si só não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única maneira eficaz de fazê-lo. Antes de inculcar nos filhos a palavra de Deus, é necessário que essa palavra esteja no seu próprio coração. Por isso nós necessitamos de mães que sejam educadoras, isto na acepção da palavra, que invistam tempo, zelo no ensino, porque ela vai falar ao filho sobre a palavra de Deus. Mãe também influencia seus filhos na piedade. Há muitas pessoas que têm grande conhecimento da palavra de Deus, mas não são piedosas, ou seja, não demonstram amor ou afeto pelas coisas
religiosas, nem devoção ou compaixão pelo sofrimento de uma outra pessoa e agem sem misericórdia. Há outras que têm uma grande agenda de oração, mas são desprovidas de piedade. Mães que são firmes na palavra e são comprometidas com a oração são preciosas. Mas também, queridos, elas devem refletir a beleza de Cristo. Devem ainda transformar conhecimento em vida, teologia em piedade e serem cheias do Espírito Santo. Serem prudentes no falar, irrepreensíveis na conduta e sensatas no agir. Cabe a elas influenciarem seus filhos a andar com Deus. Porque mãe influencia os seus filhos pela correção. Muito embora a correção ou disciplina dos filhos seja uma atribuição do pai, a mãe também pode exercer com legitimidade esta função. Uma mãe nem sempre dá aos filhos o que eles querem, mas sim o que eles precisam. O papel da mãe como educadora não é agradar sempre os seus filhos, mas prepará-los para a vida, ensinando-os a amar a Deus e serem responsáveis quanto ao seu viver. A disciplina, na verdade, é um ato de amor. Ela pode, no momento, trazer lágrimas, dor. No entanto, ao final, vai produzir frutos de justiça. Assim deve ser a mãe. Corrigir os filhos, alertando-os sobre os perigos que os cercam. Fazer como a águia, colocando seu filho no ninho, em lugares altos, longe dos predadores. Jó, capítulo 39, versos 13 a 17 e 27 a 28 ensina: o avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Ela deixa os seus ovos na terra e os aguenta no pó. E se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que podem pisar os animais do campo. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus, embora seja um pouco difícil o seu trabalho, ela fica tranquila. Porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Ou é pelo seu mandado que remonta a águia e faz alto o seu ninho? Porque ela habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cimo do penhasco em lugar seguro. Nesse texto que acabamos de ler, vemos um avestruz que tem as asas vistosas, mas que não tem utilidade. Não tem noção de proteger seus filhotes, pois deixa os ovos na terra, onde um pé qualquer pode esmagá-lo. Abandona-os ali para se alimentar. Trata com dureza seus filhos, de uma forma que não é como se não fossem seus. E em contraste com a águia,
Porque ela, a águia, faz sua morada no alto, em lugar seguro, para dar aos seus filhos a proteção adequada. Assim, Jó queixa-se de paradoxos em sua vida. Porém, ao observar esses paradoxos naturais, ele entende que estes só podem ser resolvidos por Deus. Queridos, qual a conclusão que podemos tirar? Precisamos ter uma conclusão. E a conclusão é que as mães cristãs, que são pessoas que raciocinam, que têm entendimento, que deveriam refletir a imagem de Deus, devem cumprir sua missão com sabedoria, influenciando os seus filhos pela oração, pela palavra, tendo piedade, mas corrigindo, sempre os lembrando que eles são filhos, mas tendo em mente que esses filhos que ela tem são herança do Senhor, conforme nos ensina o Salmo 127, no verso 3, na parte A. Querida mamãe, não deixe de orientar seu filho. Não deixe de conversar com ele, de ensiná-los. Não deixe de influenciar também o seu marido, para que ele tenha cuidado dos seus filhos. Entrem em entendimento, no sentido que um não desfaça o que o outro falou. Conversem antes de tomar uma decisão. O façam conjuntamente. Entendam de uma vez por todas que a salvação deles, que são herança do Senhor, em parte depende daquilo que você vai orientá-lo a fazer. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for adulta, jamais se desviará dele. Faça isso, mamãe. Trabalhe em prol do seu filho, para que ele seja bênção na sua vida. Observe que nos dias de hoje, muitos são os jovens que se casam e têm pais em idade avançada e os abandona. Não tem noção de que é uma bênção abençoar os seus pais. Faça o seu papel. Ore a Deus. Leia a palavra de Deus. Haja com tranquilidade, com sabedoria, com piedade, com o amor, mas também use a vara. Oremos. Pai amado, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque essa simples palavra nos mostra o cuidado que a mãe deve ter com os seus filhos. Que todo aprendizado, todo amor à criança é importante para o seu futuro. Dá sabedoria, Senhor, às mães cristãs. Ó Senhor, ajuda a família cristã a permanecer unida, a permanecer trabalhando para terem conhecimento da tua palavra, através do estudo, do culto no lar. Ó Deus, em nome de Jesus, sê com cada uma das mamães de nossa igreja. Faz com que elas amadureçam de verdade, Senhor, e que sejam a mãe que o Senhor deseja
que elas sejam. Oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco, Igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana, queridos. Que Deus os abençoe.